voltamos. Voltamos e vamos estar agora conversando um pouco sobre propriedade dos músculos. Já falamos dos componentes, já falamos das funções dos músculos naquele primeiro momento. E agora nós vamos estar conversando mais um pouquinho, mais 20 minutos, sobre as propriedades dos músculos. A primeira dela, né, então nós vamos estar detalhando cada uma delas. Nós temos então a elasticidade e a extensibilidade, a irritabilidade, a contratilidade e, por fim, a tonicidade. Muito bem. O primeiro que nós vamos estar falando é da extensibilidade e elasticidade. São propriedades que o músculo eles têm. Aonde? No caso da extensibilidade, é a capacidade que aquele músculo tem de alongar-se além do comprimento dele de repouso. Só que ele se alonga além daquele comprimento, só que depois ele entra com a outra propriedade que é a elasticidade. Ele se alonga, mas ele tem a capacidade de retornar ao comprimento de repouso. Então, quando a gente fala que os músculos eles têm essas propriedades de extensibilidade e elasticidade. Extensibilidade, porque ele pode alongar-se além do comprimento dele de repouso. E a elasticidade, porque ele pode retornar aquele comprimento anterior, ok? Depois que essa força de alongamento ela é removida. Então, ele consegue, né, se esticar e retornar ao tamanho normal. Então, essas duas propriedades são importantes aí nos músculos. Uma outra função, uma outra propriedade, né, desculpa, é a irritabilidade. Essa irritabilidade não se refere de forma alguma àquela irritabilidade, né, aquele nervosismo de nós nos tornarmos irritados com raiva, nada disso. Quando a gente se refere à propriedade de irritabilidade muscular, nós estamos falando que os músculos eles vão ter essa propriedade de reagirem a algum estímulo nervoso. Então, a irritabilidade é a capacidade que esse músculo tem de ser sensível a estímulos nervosos. Então, ele consegue ter uma reação rápida. Então, ele consegue se estender rápido, ele consegue se contrair rápido. Isso a gente chama de irritabilidade muscular. Então, irritabilidade é a capacidade que o músculo tem de ser ou de responder a um estímulo nervoso. Nós falamos que é a capacidade que ele tem de ser sensível a um estímulo nervoso ou de responder a um estímulo nervoso, ok? Irritabilidade. A outra propriedade, peraí que a gente vai. A outra propriedade, né? Peraí, o negócio aqui é lento, mas vai. É a que nós chamamos aí de contratilidade. Contratilidade é a capacidade que esse músculo tem de encurtar as fibras musculares, de diminuir o tamanho dessas fibras. E aí a gente chama isso de contração. E por último aí, o tônus muscular. Falar de tônus muscular é muito legal. A gente não consegue, né, pensar em tônus muscular se a gente não pensar em uma patologia, por exemplo. Um indivíduo que acaba sofrendo um AVC, um acidente vascular cerebral ou uma isquemia cerebral. E o resultado, uma sequela dessa isquemia ou dessa hemorragia cerebral, seria a perda de um tônus muscular em uma área do corpo, em uma metade do corpo, né? O que nós vamos chamar de hemiplegia. É uma paralisia na metade do corpo. Então, quando a gente lembra aí, vamos relembrar aí nossa aula lá do início, a nossa aula de linha mediana, né, de plano mediano, onde a gente lembra que o nosso corpo é dividido em duas metades. E aí a gente pensa que o tônus muscular o músculo ele perde essa irritabilidade que nós acabamos de falar. Ele perde essa sensibilidade a responder um estímulo.
é onde o indivíduo ele fica com aquele músculo paralisado, aquele músculo ele não responde a um estímulo. Então, a gente diz que aquele músculo ele perdeu o tônus muscular. O tônus muscular, nós podemos dizer que é a firmeza muscular, é a tensão elástica daquele músculo. Ele consegue, né, o músculo normal, ele tem uma contração rápida, ele reage rapidamente a um estímulo. Então, se você está sentado, você quer se levantar, ele reage rapidamente. Se você quer pegar, segurar alguma coisa, ele reage rapidamente. O músculo sem o tônus muscular, ele perde essa sensibilidade ao estímulo. E aí, a gente vai observar que o indivíduo ele perde aquela firmeza do músculo. O músculo ele fica flácido. Então, a gente observa aqui, né, em um bebê, né, em torno aí de 3 meses, se a gente coloca aquele bebê de bruço, né, deitado aí, ó, em decúbito ventral, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar levantar a cabeça. Ele tem um tônus, a resposta ao estímulo é rápida, ele vai levantar a cabeça. Se a gente fizer o mesmo com uma criança neurológica, por exemplo, né, com alguma, o que nós vamos chamar de hipotonia, né, ele não vai ter resposta. Se nós colocarmos uma criança, né, com uma hipotonia em decúbito ventral, ele vai ficar com a cabecinha baixa, ele não vai ter força, ele não vai ter resposta para poder se levantar. Então, tônus muscular é essa resposta rápida a algum estímulo que o músculo, no caso, ele perde. Algumas alterações do tônus, né? Vamos observar comigo. No caso de uma hipotonia, pode ser uma flacidez, a gente pode dizer que a hipotonia é uma flacidez muscular, né? O músculo ele não reage, ele se torna flácido, né? Ou uma hipermobilidade articular, né? A gente já entende, mobilidade articular, uma articulação que tem uma mobilidade muito grande. Nós chamamos então isso de uma hipotonia. E o contrário de hipotonia, nós vamos ter a hipertonia. A hipertonia, quando esse tônus ele é muito forte, ele é muito, chega a tornar aquele membro rígido, né? Pode ser uma espasticidade ou pode ser uma rigidez. Então, a gente observa aqui, ó, uma rigidez muscular. Os idosos também, devido a essa hipotonia, essa flacidez, eles tendem a ficar encolhidinhos, né? Ficar com os membros dobrados. E isso daí, ele vai fazendo uma hipertonia. Aquela musculatura, aquela articulação vai endurecendo de forma que não consegue depois voltar à posição normal. Então, tanto a hipotonia quanto a hipertonia, eles são considerados aí patológicos. Um outro exemplo aqui é da paralisia facial, né, onde a gente observa, olha, uma hemiplegia facial, né, da metade da face, aonde aquela musculatura ali, ó, ela perde o tônus, ela perde o estímulo, né? A irritabilidade daquele músculo é perdido. Então, o indivíduo ele apresenta uma hipotonia muscular. Aqui depois, né, de um tratamento, aqui antes. Então, a gente vai observar que todo esse lado perdeu a contração, né, a irritabilidade, que é aquela propriedade que nós falamos. Bem, seguindo agora, nós vamos estar falando, né, da classificação muscular. Como que esses músculos eles são classificados, né? Então, para a gente falar de classificação muscular, que é um assunto assim, um pouquinho extenso, né? Se der 20 minutos eu vou estar parando, porque senão a aula fica muito cansativa. Nós vamos estar agora falando dessa classificação quanto ao arranjo e forma das fibras. O que eu quis dizer com isso? Lembra das fibras musculares que nós mostramos lá no início, né? Cada tracinho, cada palitinho daquele era uma fibra muscular. Então, aliás, ao arranjo dessas fibras, nós podemos dizer que essas fibras, elas podem ser paralelas, ou podem ser oblíquas, que nós vamos falar depois, ou circulares. Primeiro,
elas seriam paralelas. Então, se a gente observa aqui, ó, nós vamos ver que o segmento todo, né, ele tem essas fibras retas, fibras compridas, que nós vamos chamar de fibras paralelas. Mas ser paralelas por quê? Paralelas em relação ao tendão. Então, se o tendão está aqui e está aqui, elas são paralelas ao tendão, elas são retas, ok? Elas poderiam ser oblíquas, serem dessa forma, na horizontal, oblíquas em relação ao tendão. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né? O que são essas fibras, que tipos de músculos apresentam essas fibras paralelas, né, oblíquas ou circulares. O primeiro tipo que nós vamos falar são das fibras paralelas. Nós vamos encontrar fibras paralelas, principalmente em músculos longos. Então, músculos longos, que nós já vimos, né, nós vamos encontrar alguns tanto nos membros superiores, nos membros inferiores e na região do pescoço, na região cervical, também a gente encontra o músculo longo, que ele é longo em todos os sentidos, até no nome, né? Esse músculo aqui, ó, pega daqui, da região occipital, passa até aqui pela clavícula e termina no externo. O nome desse músculo aqui, que é um dos músculos do pescoço, né? É o músculo do torcicolo, né? Quando a gente está com torcicolo, é esse músculo aqui que está distendido. O nome dele, então, esternocleidomastoideo. Externo, porque ele se fixa aqui no externo. Cleido, se referindo a clavícula. E mastoide, mastoide vocês conhecem. É o processo mastoide que nós vamos encontrar no temporal. Então, nós vamos ter aqui o esternocleidomastoide, é um exemplo de músculos com fibras paralelas, do tipo longo. Então, músculo longo com fibras paralelas. Quando a gente fala em músculos fusiformes, os fusiformes são uma variação do longo. A única diferença é que na parte medial, né, ou média, desculpa, na parte média do músculo, ele consegue se dilatar mais. Então, é como se ele tivesse, assim, um barrilzinho em volta da fibra muscular. Então, aquele músculo, ele fica mais largo. Um exemplo aqui é o bíceps. O bíceps é um músculo fusiforme, que tem fibras paralelas ao tendão, mas é do tipo fusiforme. Na parte média do músculo, a fibra ela fica mais distendida, mais gordinha, diferente do músculo longo, que as fibras são totalmente retas, não ficam mais largas na região média. No caso aqui do bíceps, ele fica, por isso que ele fica até mais largo, né? Você pode até malhar, né? Vamos pensar assim, esse músculo aqui, ele não vai ficar dilatado igual ele fica aqui no caso do bíceps. Então, o bíceps é um tipo de músculo que nós chamamos de fusiforme, ok? Bem, ainda falando aqui das fibras, né? Fibras paralelas, nós vamos ter também o músculo largo, por exemplo, né, o glúteo máximo, aonde ele é fixo aqui e é fixo aqui. E as fibras, olha, são paralelas. Então, o glúteo máximo também é um tipo de músculo que nós chamamos de músculo largo, né, com fibras paralelas também. Outro com fibras paralelas, olha, observem, o peitoral maior. Então, ele é fixo aqui, né, por uma aponeurose aqui, e essas fibras ficam todas paralelas, porque ele é um músculo que nós vamos chamar de músculo em leque. Por que em leque? Porque na borda medial, ele é todo reto. Só que aqui, ó, nessa borda lateral, é como se ele afunilasse, né, todo em direção aqui, ó. E aí, ele é preso aqui. O tendão dele vai ser aqui. Então, as fibras musculares dele são paralelas também. Então, nós vimos fibras paralelas em músculos longos, tipo o esternocleidomastoide,
Em músculos fusiformes, né? São uma variação, é uma variação do músculo longo, no caso do bíceps. No glúteo máximo, que é o músculo largo, né? Ele é largo porque é como se ele fosse quadrado realmente, né? E as fibras musculares são paralelas. O músculo em leque, aonde eu tenho todas as fibras convergindo para um único ponto. E aí nós chamamos de músculo em leque, como exemplo aqui, o peitoral maior. Bem, nós vamos ver agora as fibras oblíquas. Lembra que nós falamos das fibras paralelas e agora a gente vai falar das fibras oblíquas. Quando a gente fala em fibras oblíquas, elas podem ser de uma forma, né? Essa palavra bipenado, unipenado, ele se refere a uma pena realmente. Então, se a gente observar esse daqui, ó, o reto da coxa, observe que aqui no meio ele é fixo, né, por um tendãozinho, por uma aponeurose, ó, de preferência uma aponeurose. E essas fibras, olha, elas lembram o quê? Uma estrutura de uma pena. Então, nós falamos que esse músculo aqui, ele tem as fibras oblíquas e é do tipo bipenado, porque são as duas partes da pena, que nós vamos ver músculos depois do tipo bipenado. Da mesma forma, a gente vai observar aqui, ó, músculo unipenado. É como se eu tivesse a metade de uma pena. Então, fibras oblíquas, eles podem ser do tipo bipenado ou unipenado. Então, aqui, ó, o reto da coxa, como eu falei, é um músculo bipenado, certo? Aqui embaixo a gente tem um extensor longo, que é do dedo dos pés, que ele também é chamado de unipenado. Então, quando a gente vê a metade de uma pena, a gente vai lembrar que é um músculo de fibras oblíquas, mas do tipo unipenado. E quando a gente vê uma estrutura que lembre, né, uma pena inteira, do tipo bipenado, ok? E as fibras, o arranjo das fibras de forma circular. Então, essas fibras, elas são, olha, em círculos, ok? Então, nós temos aqui o orbicular do olho, por exemplo, o orbicular da boca, é esse músculo que fica em torno da boca. E outra, né, nós vamos encontrar essas fibras musculares também, no caso, em esfíncter. O que é um esfíncter? Como se fosse uma válvula, né? E aonde a gente tem esfíncter? Em vários lugares. Esfíncter, por exemplo, né? A gente quando fala esfíncter, todo mundo lembra na hora do esfíncter anal. Mas não é só o esfíncter anal que nós vamos encontrar. Nós vamos ter esfíncter uretral, esfíncteres internos, tipo no estômago. O estômago ele é um saco. E aonde ele tem uma ponta, ele tem uma válvula, que é um esfíncter, e na outra ponta ele tem uma outra válvula, que também é formado por fibras musculares. Então, no caso do estômago, ele tem a cárdia, que é um músculo, ele é formado por músculo circular. Vai ter o piloro na outra ponta, né? Então, são duas válvulas. Então, quando a gente fala em fibras musculares, nós vamos encontrar fibras musculares em diversas áreas do nosso corpo também. Okay? Então, fibras, quanto à classificação que nós falamos, quanto ao arranjo das fibras, nós vimos que as fibras podem ser paralelas, e aí nós demos como exemplo o músculo longo, o músculo fusiforme, largo, né, em leque. As fibras podem ser do tipo em pena, né, oblíquas, então elas podem ser do tipo unipenadas ou bipenadas, ou podem ser também de forma circular. E aí nós vamos encontrar fibras circulares também em todo o nosso corpo, tanto no rosto, né, olhando aqui, ó, no caso do orbicular do olho, orbicular da boca, além dos esfíncteres que nós falamos. Já tá dando 20 minutos, né, eu vou dar também mais uma paradinha para a gente não ficar muito cansativo e retorno logo em seguida. Até já!